Muita gente já viajou pelos países da América do Sul, mas quantas você conhece que já estiveram nas Guianas e no Suriname? Aliás, você sabe o que tem nesses países? Pois é, a Amazônia possui uma extensa floresta na fronteira do Brasil com esses países. E isso dificulta ainda mais viajar por lá. Mas ultimamente a gente vai percebendo que as notícias sobre as Guianas vão se tornando cada vez mais comuns com a estabilidade política da região. Será que vai ter guerra? Será que o Brasil vai acabar se envolvendo? Mas antes que acontecesse algo que impossibilitasse uma viagem no estilo mochilão por lá, eu me aventurei por esse canto desconhecido e surpreendente da América do Sul. Então planejei uma travessia pelas Guianas a partir da fronteira com o Brasil. Para isso, voei para a cidade do Macapá, no Amapá. Meu plano seria seguir para a cidade de Calçoene, onde tem um sítio arqueológico, e depois para a fronteira em Oiapoque. Então começar a exploração na Guiana Francesa, em Cayenne e Kourou, e depois cruzar a fronteira do Suriname até Paramaribo, seguir para Georgetown, na Guiana, e atravessar a região da disputa territorial de Essequibo, até a fronteira de Leten, para enfim chegar ao Brasil pela cidade de Bonfim, em Roraima. Tenha cuidado ao abrir o compartimento superior. Lembre-se de levar as seus pertences trazidos a bordo. Comecei essa missão chegando à noite no aeroporto de Macapá e percebi que tinha cometido um erro grave. Esqueci o certificado internacional de vacina da febre amarela, que era obrigatório para entrar na Guiana Francesa. A única saída seria tirar uma segunda via no posto da Anvisa que existe no aeroporto, mas estava fechado naquela hora. E como eu já estava atolado nesse perrengue, resolvi dormir no chão em frente ao posto, para tentar resolver isso assim que abrisse de manhã. Deu tudo certo e eu deixei o aeroporto com a segunda via do certificado no bolso. Hoje, minha missão seria explorar a cidade de Macapá antes de seguir para a fronteira. E encontrei este monumento de miniatura da fortaleza de São José de Macapá, um dos lugares que eu teria que chegar naquele dia. Fui caminhando em busca de um ponto de ônibus. Não teria hospedagem naquele dia, então peguei um coletivo levando tudo na mochila para explorar a cidade. E logo cheguei na metade do mundo. Pois é, uma das maiores atrações de Macapá é este monumento que marca o ponto de passagem da linha imaginária do Equador. A capital do Amapá é a única capital brasileira cortada por essa linha. E o monumento Marco Zero do Equador é muito mais do que um simples marco geográfico. Sua construção é baseada nos princípios dos primeiros relógios solares. Através dessas projeções, podemos compreender o fenômeno do equinócio, um momento único em que os raios do Sol incidem diretamente sobre a linha do Equador, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração em todo o planeta. Com cerca de 30 metros de altura, o monumento é formado por um relógio de sol e um gigante bloco de concreto. A linha do Equador, que passa pelo monumento, tem 20 metros de comprimento, marcando a divisão entre os hemisférios norte e sul. Durante os equinócios, que ocorrem em março e setembro, a luz do Sol incide diretamente sobre o monumento, projetando uma eclipse de luz cujo eixo maior cai exatamente sobre a linha do Equador. Na volta, eu segui caminhando pelo Lamaçal, até achar um ponto de ônibus para retornar ao centro de Macapá. Depois fui andando pelas ruas cheias de limo, criados pelo clima quente e úmido da Amazônia. Andei bastante até encontrar o que eu estava procurando. E encontrei. O Museu Sacacá. Ele foi criado com o objetivo de divulgar a riqueza do solo do Amapá, as espécies de fauna e flora do território e o modo de vida do caboclo da região. Aqui fica aberto ao público? Sim, fica aberto ao público. Na entrada eu quase pisei nesse integrante da fauna local. Ou seria um projeto de onça pintada desnutrida. O nome do museu é uma homenagem a um curandeiro famoso na região, chamado de Raimundo dos Santos Souza, o Sacacá. Ele ficou conhecido por ser um dos pioneiros em utilizar plantas medicinais no estado. Aqui tem até um sítio arqueológico no meio da cidade e árvores usadas pelos indígenas há várias gerações nessa parte da Amazônia.
O ponto forte do museu é ter contato com a cultura dos povos originários dessa região, como esse totem esculpido com figuras que representam a cultura indígena. Se liga nos detalhes, tem até uma mulher indígena grávida representando a origem desses povos. O tour por esse museu a céu aberto é guiado e começa com uma viagem ao mundo dos ribeirinhos e castanheiros da região, através de réplicas de suas casas típicas feitas de madeira. É uma representação da realidade existente no cotidiano das comunidades rurais da Amazônia. Quem visita as feiras de agricultores em algumas regiões do Brasil pode se deparar com um tesouro culinário, a farinha. Esse ingrediente importante para as famílias locais é produzido de forma artesanal nas chamadas casas de farinha. O processo é todo feito manualmente, utilizando instrumentos simples e tradicionais. Aqui se produz não só a farinha, mas também outros produtos derivados da mandioca, como o tucupi, a tapioca e a goma. Mas vamos então conhecer por dentro como é a casa do povo que vive e trabalha nesses locais, a começar pelas famosas parteiras. É uma representação da Dona Maria Rainha, que era uma parteira lá do município de Mazagão, e está representando as parteiras. Este é um espaço dedicado a homenagear as mulheres que, há gerações, desempenham um importante papel de parteiras nessas comunidades. Pois é, essa aí é a realidade do ribeirinho. E agora vamos ver como é uma autêntica casa de um ribeirinho na Amazônia. A famosa casa de palafita, construída acima do nível das águas, com paredes feitas de troncos de açaizeiro e cobertas de palha de palmeira buçu. Há muitas gerações, as famílias de ribeirinhos se estabeleceram nas margens da Amazônia, atraídas pela oportunidade de trabalhar nos seringais durante o ciclo da borracha. Nas terras baixas, próximas às margens dos rios, as casas são elevadas, com pisos de paxiúba, uma madeira resistente e flexível. Nas terras altas, o piso é de chão batido. Agora vamos conhecer o regatão, que popularizou o escambo no comércio através das rotas fluviais pelos rios na Amazônia. Um escambo que era a troca entre mercadorias. Os ribeirinhos ofertavam desde de pesca, caça, sementes e trocavam por produtos da cidade que eles precisavam. Além desses produtos, eles levavam também informações através do rádio e através de cartas para os ribeirinhos. Os pioneiros dessa prática de regatear na Amazônia foram o seu Rocha e o seu Gonçalo, ambos já são falecidos. E aí nós temos alguns produtos que eram comercializados naquele tempo. Eles levavam de tudo um pouco, desde panela até medicamentos. Aqui, ó, faltou o seu Rocha e o seu Gonçalo, foram os pioneiros. Depois da explicação da guia, eu fui gravar meus vídeos na embarcação, mas aconteceu um desastre. Tá aí o making off para quem não sabe o quanto eu ralo para conseguir gravar os vídeos viajando sozinho. Tem um negocinho que prende aqui pra mim. Merece no mínimo um like no vídeo, né? Mas vamos continuar o vídeo. Mas como eu estava dizendo sobre o regatão, ele refere-se a tanto uma embarcação utilizada quanto ao próprio comerciante que a conduzia. Agora, o momento Titanic ribeirinho para fechar o passeio no Museu Sacacá. Tem muito mais para visitar nesse museu a céu aberto, mas eu tenho que continuar a missão de conhecer a cidade em um dia. Então fui abastecer as energias para a caminhada da tarde. Ao lado do Museu Sacacá, encontrei um restaurante caseiro que serve PF, prato feito de frango frito e água da casa. Se a água é filtrada eu não sei, mas é gelada. Agora eu dei uma passada para conhecer uma atração moderna da cidade e entrei no Macapá Shopping, o principal centro de compras e lazer da capital do Amapá. Depois fui dar uma caminhada onde não tem ar-condicionado e fui até a praça Floriano Peixoto, famosa por oferecer passeio de pedalinho. Achei a praça bem bonita e agradável, mas eu quero conhecer a parte de baixaria também. Então eu fui dar um rolê no Mercado Central de Macapá. A parte histórica do mercado estava fechada e apenas o camelódromo estava funcionando, mas parecia que ninguém queria comprar nada naquele calor da tarde. E ali perto do mercado, do outro lado da rua, está a principal atração histórica e turística da cidade, a Fortaleza de São José de Macapá, localizada na margem esquerda do rio Amazonas. Logo no início percebi que as muralhas desse forte são feitas de incríveis blocos megalíticos.
A fortaleza apresenta a planta no formato de um polígono quadrangular regular, com baluartes pentagonais nos vértices. Esse é um padrão usado pelos portugueses em outros fortes no Brasil. Isso gerou algumas lendas, que relacionam o formato com sociedades secretas e até a Ordem dos Templários. A fortaleza foi testemunha de um vasto projeto de defesa da Amazônia, idealizado pelo Marquês de Pombal. A construção da fortaleza empregou vários oficiais, soldados, canteiros, artífices, escravizados e até indígenas, sendo um marco na arquitetura militar da época. Logo de início fui conhecer a Casa dos Suboficiais, um espaço amplo adornado com painéis de imagens que contam a história da fortaleza e da região. Em seguida passei pelo calabouço da fortaleza, que foi transformado no banheiro do museu. E aí, tem coragem de deixar um barro aqui? Nessa galeria dá pra ver como a umidade deixa as marcas nas paredes. Aqui também tem pequenas balas de canhão e essas maquetes do forte, detalhes que ajudam a imaginar o funcionamento militar da época. Do lado de fora, a fortaleza possui um amplo pátio central gramado, um local cercado de construções históricas. Escolhi entrar primeiro nessa, que era a capela da fortaleza. Seu interior, muito bem preservado, possui um altar com imagem de Cristo levando a cruz, um exemplo da arte daquela época. Uma das partes mais impressionantes da fortaleza é a sua casa-mata, que parece um labirinto branco que nos transporta para os tempos da estratégia militar do século XVIII. Imagina quantos homens e armamentos podiam ser protegidos naquele imenso local. Também pude visitar o paiol, o armazém que guardava toda a pólvora da fortaleza. Por fim, explorei a parte que tinha uma capacidade de fazer barulho e estragos. As guaritas e os canhões ficavam na parte alta das muralhas da fortaleza. Com sua inauguração em 1782, a fortificação cumpriu sua finalidade dissuasiva e nunca precisou ser usada em combate. Desde então, a fortaleza passou por diversas transformações e usos, desde ser utilizada como prisão até ser revitalizada para se tornar o espaço cultural e turístico que é hoje. Do lado de fora da fortaleza está a foz do nosso famoso rio Amazonas, considerado o rio mais extenso do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e percorre quase 7.000 quilômetros até chegar aqui. Em 1936, o prefeito Eliezer Levi começou a construir esse trapiche de 386 metros de extensão. Ele contava com bondinho elétrico para transporte dos turistas, sorveteria, área coberta, estação de embarque e desembarque de passageiros, restaurante e uma pequena praça, mas parecia meio abandonado quando eu passei. E no meio das águas existe uma estátua de São José, olhando para as embarcações que se aproximam no horizonte. E naquela paz do rio Amazonas, eu concluí minha exploração por Macapá. Era hora de seguir para a rodoviária e iniciar meu deslocamento em direção à Guiana Francesa. Vou embarcar para a cidade de Oiapoque, mas no caminho ainda tenho um sítio arqueológico para explorar no interior do Amapá. Então vai lá, curte, se inscreve e acompanha a playlist da Travessia das Guianas para conhecer essa parte pouco conhecida da nossa América do Sul.